E aí, pessoas, beleza? Bom, vamos lá. Semana 4. Vou fazer com vocês o exercício 4. Correria aí, o feriado tá complicado. Bom, vamos lá. Deseja-se implementar um método que verifica se um vetor recebido no método é crescente e ele diga esse método se esse vetor passado está na ordem crescente ou não. Esse aqui seria o primeiro teste de vetor, e tem um outro aqui, teste também, e ele tem que retornar que são vetores crescentes, então o programa nosso tem que retornar que é crescente, tá? Ele considera, e eu também considero, é claro, que 3 e 3, essa comparação, como são os mesmos números, continua sendo crescendo, não é porque eles são iguais que a função deixa de ser crescente, tá ok? O que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai criar um método class, que é padrão. No meu caso, eu gravei exercício 4.java, mesma classe. Exercício 4.java, vou fazer o método main, e ok. E eu vou passar aqui esse vetor, que eu já salvei aqui, para ficar mais fácil no main. Boa. Então, temos aqui a nossa classe, temos o nosso método main, e o vetor. No exercício da semana 1, eu coloquei ao contrário aqui. Não sei se vocês viram, vocês acabaram não encontrando resposta, mas ele pode ser feito dessa forma aqui também, ó. Declaração de vetor no int, ok? Eu não vou alterar aqui isso, porque basicamente dá na mesma. Pergunta 4. Então tá aqui o vetor, e eu vou chamar o método que ele disse que é esse método aqui que recebe, um método crescente, que recebe um vetor, ok? Então, aqui, letrinha pequenininha. Então, este aqui é o método. Então, vamos colocar alguns parâmetros aqui, antes, que é o static. E este método, ele verifica se é ou não uma função crescente. E o retorno disso, dessa verificação, é um sim ou um não, que no caso é um boolean, ok? Então, é um método do tipo boolean. Então, ele vai me retornar um return true ou false. Ou um return false. False. Beleza. Agora, o que vai acontecer? Eu vou chamar, isso aqui eu coloquei só para vocês identificarem qual que é o tipo de retorno, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui primeiramente no método main? Eu prefiro fazer dessa forma, e chamar este método aqui. Então, eu vou chamar o método passando, é claro, o tipo, passando o vetor como variável. É um vetor de int, está sendo enviado, o método recebe um int também, então eu vou passar ele, que seria um crescente, e eu envio esse vetor aqui, ó, vector, que é o variável que eu dei como sendo o vetor nosso. Beleza? Então, declarei o vetor aqui, armazenei na variável vector e passei vector no método crescente. É claro que eu já vou aproveitar e já vou retornar num print exatamente o resultado deste retorno aqui, que ele vai retornar verdadeiro ou falso. E eu já vou imprimir direto na tela se é verdadeiro ou falso. Então, vocês já sabem que para imprimir na tela, que é o system.out.print, eu vou pôr um print ln, ok? E dentro dentro do retorno, eu vou colocar essa chamada de método. Então, vou chamar o método e diretamente já vou imprimir ele na tela. Então, declaro o vetor, chamo o método, passo o vetor, porque ele recebe um vetor, e já imprimo ele direto na tela. Então, o nosso main está concluído. Beleza? Bom, agora vamos ao nosso método. O que a gente tem que fazer para verificar se é crescente ou não? Primeiramente, a gente tem que assumir, uma das questões mais óbvias, é a gente assumir que o vetor ele
é crescente. Então ele já está crescente. Se acontecer alguma coisa errada, ele vai falar assim, opa, não é crescente. Mas para verificar se ele é crescente ou não, eu preciso passar por todos os índices deste vetor. Então vou usar um for para estar fazendo isso, ok? Então eu vou declarar uma variável de inicialização, que é aquele i, ok? Vamos pôr já aqui. Então aqui é o que eu faço no final do for. Aqui é como é que chama? A verificação. E aqui a nossa declaração inicial. Então esse é o nosso for. Bom, inicialmente eu vou começar com o i tendo um valor inicial, que eu vou falar que o i é igual a 0. Então, inicializei um i igual a 0. Ao final do for, eu vou somar mais 1 na variável i, que eu já declarei aqui no começo, e vou fazer uma verificação, que é enquanto o i for menor que o comprimento do vetor. Como aqui eu não passei o tamanho do vetor, que é aquele tan do exercício 1, então não tenho como verificar por variável. Então tem que verificar por outra forma, que é o vec.length. Pronto, assim eu consigo verificar qual é o tamanho do vetor. Então inicio o i valendo do 0. Enquanto o i for menor que o tamanho do vetor, somo mais 1 a variável. E esse for vai ficar rodando aqui. Como eu disse, nós temos que assumir que esse vetor, ao percorrer ele, vai ser sempre verdadeiro. E ele vai retornar falso se o vetor não for ordenado. Em alguma das sequências que a gente for testar, a gente vê que ele não é um vetor crescente. Então o que a gente faz? Esse return false, a gente coloca dentro do for, que é caso algum lugar que a gente passar pelo vetor, a gente verificar que ele não é crescente. Então, exemplo, aqui tem 1 e 3, é a primeira verificação que a gente faz, que eu tenho que comparar um valor com o outro. Então, eu verifico 1 com 3. Se eles não forem, se o 1 for maior que 3, né? Se o 1, esse primeiro índice, for maior que esse aqui, a gente já sabe que ela não é crescente, ela é decrescente. Então, esse é o tipo de comparação que a gente vai fazer, tá? Se esse aqui é maior, se ele for maior que o segundo. Se ele for maior que o segundo, não é crescente, ok? E por que return false dentro do for? É porque o método, quando ele entrar nesse return false, ele já vai sair desse método todo. Então, ele não vai retornar falso e verdadeiro dentro do mesmo método. Se ele cair nesse false, ele vai sair do método já automaticamente. Se não, se ele conseguir passar por uma verificação aqui e não der o false, ele vai cair nesse true e vai dizer, beleza, é verdadeiro, é uma função crescente, tá? Então, o que a gente tem que fazer para verificar se a gente quer fazer essa verificação, se o primeiro é maior que o segundo? A gente vai usar um if, ok? Então a gente pega um if, entre parênteses, abre e fecha chaves, e eu vou colocar esse return false dentro do if. Beleza. Se for alguma coisa, que a gente vai fazer essa verificação já, retorna false para de executar o programa. Se não, executa verdadeiro. Se não for nada disso. O que é essa verificação? É verificar se o primeiro é maior que o segundo. Se for, não é uma função crescente. Sai fora do método. Beleza? Como é que a gente faz? A gente está com o i, que é o índice do vetor. Então, o índice ele já inicia com 0 e eu vou comparar com o segundo item. Então, o que eu tenho que comparar aqui? Eu comparo o vetor com o i, né? E se ele é menor do que o vec na seguinte posição, que é o i mais 1. Bom, eu vou salvar e a gente vai ver os erros. Não, na verdade eu vou já falar. O que acontece é que quando a gente compara num vetor, que neste caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições, né? Quando a gente compara 6 posições,
um elemento com o seu seguinte, a gente tem uma interação a menos. Se a gente contar aqui, são 6 posições, é isso? Esqueci já. 6 posições, isso. Mas se a gente for contar quantas interações tem, a gente compara o primeiro com o segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Que é uma interação a menos do tamanho total do vetor, porque a gente está sempre comparando dois números. Então, a gente não pode percorrer o vetor e se não pode ir até o final. Porque quando ele fizer, se o comprimento for igual à comparação, ele vai somar mais um aqui e ele vai pegar um elemento que não existe. Então, tem que subtrair um, que é uma interação a menos que eu preciso fazer nesse vetor. Ok? O que seria isso? Como tem 6 posições, eu vou fazer só 5 testes. 1, 2, 3, 4, 5. Só que esse i, ele vai comparar todos os elementos, porque a gente tem um mais um aqui depois. Ok? Então, ele vai comparar esse 7. Então, vamos começar de novo. Declaro o vetor, que tem esses parâmetros aqui. Já dou um print direto e já chamo o método acrescente passando o vetor de inteiro que a gente declarou aqui. Quem recebe é um método boolean, porque ele retorna apenas verdadeiro ou falso, que chama acrescente e recebe um vetor inteiro, okay? Que chama vec. Abrimos um for para percorrer o vetor todo. Inicializamos uma variável i com valor igual a 0. E a gente fala que enquanto o i for menor que o tamanho total do vetor menos 1, porque a gente tem uma interação a menos, a gente soma mais 1, faz isso aqui, e soma mais 1 no final. O que é isso aqui? Isso aqui vai verificar se é falsa essa afirmação, que seria como sendo um número 4 aqui. Se o 4 estiver aqui, a gente compara o primeiro índice, 4. 4 é maior... Opa, fiz ao contrário o símbolo aqui. 4 é maior que 3? É maior que 3. Então, isso aqui já não é mais um vetor crescente. Ok? Então, vamos voltar para 1 aqui, salvar e vamos executar. Já estou na minha pasta semana 4. Vamos dar um ls aqui para ver se está o arquivo. Está aqui, ó. Exercício 4.java. Então vamos lá. Java C, exercício 4.java. Java, exercício. Opa, Java. Tem que pôr maiúsculo, você não vai. Ah, tá. Exercício 4. É crescente. Vamos alterar para um número que torne não crescente aqui. Por exemplo, 4. Já não é mais uma função crescente. Salvei o arquivo. Então, Java C novamente. Mando executar. E ele me retornou um false. Beleza? Bom, só que agora, se vocês olharem as respostas, vocês não vão achar o que está escrito aqui. Esse método não é o que está lá. O que acontece é que no exercício está invertido. Eu fiz dessa forma porque eu acho mais fácil de visualizar o primeiro com o segundo. Mas nos resultados que a gente tem é a comparação do segundo com o primeiro. Ups. E tem algumas outras formas que a gente poderia fazer isso. Mas é a comparação do segundo com o primeiro. Então, o que seria isso? É só a gente inverter essa verificação. Então, primeiramente, aqui é mais 1. E aqui é um i. O que é? A gente compara o segundo com o primeiro. O que tem que ser? O primeiro tem que ser maior que o segundo. Ok? O primeiro tem que ser maior que o segundo. Então, o segundo tem que ser menor que o primeiro. É a mesma coisa. Ok? E essa aqui é a resposta que está para vocês. Belezinha? Vamos salvar o arquivo, executar o Java C, Java exercício 4, retornou um vetor crescente. Vamos passar esse valor aqui para 4, por exemplo, que já vai tornar o nosso método falso. Salvei novamente, executo um Java C, executo um Java e ok. Deu falso o exercício 4. Ok? Quer testar esse outro aqui? Vamos testar. Isso aqui é uma função crescente. Aqui. Salvei.
Java C, Java verdadeiro. Ok? Então é isso, pessoal. Até mais com os próximos vídeos. Falou!